Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre a segurança pública no contexto da Constituição de 1988, a que está em vigor. Ela é uma Constituição extensa, detalhista, e nós vamos falarmos mais sobre os dispositivos que dizem mais diretamente sobre a segurança pública. Mesmo porque já dissemos no vídeo passado que a segurança pública ela abrange toda a vida do cidadão, a educação, a saúde, o lazer, em todos os momentos a segurança pública se faz presente, porque ela é a base da vida. Você tem que ter segurança, sem a segurança você não consegue viver direito, não consegue produzir, não consegue trabalhar, não consegue ter boa saúde. Então, nós vamos limitar os enunciados que dizem mais diretamente ao assunto. Mas antes eu quero pedir àqueles que estão nos assistindo que se inscrevam no canal, dê um like, compartilhem esse vídeo com as pessoas e, se gostarem, comente, para que a gente possa aumentar o nível de entendimento sobre o assunto, porque esse assunto é de veras importante e rege a vida nacional. Bom, no artigo 1º temos os princípios fundamentais que regem a nossa Constituição. É o título 1, artigo 1º, que é a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Nesse artigo 1º nós encontramos um parágrafo único que tem esse enunciado um pouquinho diferente na Constituição de 67, e aqui evidenciamos: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, são os nossos congressistas, ou diretamente, nos termos desta Constituição. Diretamente são as leis de iniciativa popular. Algumas pegam, outros não pegam. Temos o artigo 5º, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. Esse artigo 5º, ele tem muito dispositivo que fala diretamente ao que o povo entende como segurança pública. E eu destaquei alguns, porque ele é extenso também, para que possamos discutir, debater, se for o caso. Vou ler o primeiro que eu destaquei. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Inciso 3º do artigo 5º. Bom, avalie se isso hoje é observado. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Primeiro, salvo em caso de flagrante delito ou desastre. Segundo motivo, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então você pode entrar em uma dessas seguintes situações: autorização do morador, flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia com mandado judicial. Você que mora na periferia, classe média para classe média baixa, reside nas comunidades, outrora chamadas de favela, esse dispositivo tem sido observado aí na sua comunidade?
é garantido o direito de propriedade. Isso aqui tem relação íntima com aquelas questões que eram veiculadas na mídia com muita frequência, que eram as invasões de propriedades, de fazendas produtivas, ou não. Também mais recentemente criou-se os movimentos de invasões de propriedades urbanas, prédios, não é? Isso de uns 2 anos para cá arrefeceu. Esse dispositivo está sendo mais observado, talvez porque os proprietários tenham dado mais atenção à defesa dos seus patrimônios, que é um direito sagrado você defender a sua propriedade. Mas o fato é que não se tem tido mais notícia desses movimentos. Então isso está relacionado à segurança pública. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Isso tem sido bastante comentado porque as propostas do governo de reforma administrativa prevê algumas alterações na relação com o servidor público. Então, o serviço público sofrerá algumas alterações. E os servidores estão realmente preocupados se essas reformas, se essas mudanças vão atingi-los, eles que já estão no curso de sua carreira. Esse dispositivo, que é o inciso 36 do artigo 5º, responde a todos esses questionamentos. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, para que haja um crime, tem que ter uma lei anterior. A lei anterior, ela segue todas aquelas formalidades legislativas. E nem pena sem prévia cominação legal. A lei também tem que prever a pena ser aplicada àquele tipo de delito. Aí fala sobre prática de racismo, ele diz que é crime inafiançável, imprescritível. Também sobre o tráfico de droga, tortura, tratando-os de crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graças ou anistia, e assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. Com certeza, como ser humano, tem que ser tratado com dignidade. Diz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícitos, né? Aquelas que são obtidas de forma que a lei não permite. Essas não podem ser usadas no processo. Então, isso está relacionado à segurança pública. Processo criminal é um deles. O inciso 57 do artigo 5º diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que isso quer dizer? O que tem se debatido atualmente? Alguns entendem que o indivíduo foi condenado em primeira e segunda instância, ele já pode ser encarcerado. Outros entendem que não. Esses que entendem que condenados em segunda instância podem ser encarcerados não concordam com o enunciado constitucional.
Não concordo. E dizem que isso aqui é só para ele ser declarado ou não culpado. Ora, mas se a pessoa não foi ainda julgada culpada pela prática de um delito, como ela pode ser encarcerada? Não é verdade? E o que eu quero dizer é o seguinte, que uma coisa está relacionada à outra. E não é comum, aliás, é comum e acontece muito, e muitas vezes mesmo, de pessoas serem condenadas em primeira e segunda instância e serem absolvidas no STF. Chega no STF, elas são absolvidas. E muitas pessoas. Não é um, não são dois, são muitas. O que indica que esse dispositivo foi muito bem colocado. Muito bem colocado. Agora, concordar ou não concordar com o texto legal é de só menos importância. A pessoa tem que cumprir. A lei foi feita para ser cumprida, especialmente os magistrados. Os magistrados são os primeiros que têm que dar o exemplo. Tem que cumpri-la. Muito bem. E isso aqui, então, responde a essa celeuma que se criou na sociedade brasileira. Conceder-se-á mandado de injunção. Estou relatando isso aqui, porque isso aqui pode ou não ter relação com a segurança pública. Vai depender do assunto que estará sendo tratado na ação movida em razão do mandado de injunção. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. E quem é que julga o mandado de injunção? É o STF. O STF, lá, dentro de suas competências, está lá a julgar o mandado de injunção. E nós tivemos aí conhecimento que ele julgou pedidos, não sei se foi com relação à homofobia, algo assim que tornou o fato um ilícito penal. Isso pode ser bastante debatido. Com relação à segurança pública, eu destaco aqui uma competência da União. O artigo 21 diz, compete à União. Aí vem aqui, no inciso 14, e diz, organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Isso é uma emenda recente, porque ela insere aqui a Polícia Penal, e essa Polícia Penal foi introduzida com a emenda constitucional bem recente. Acho que foi em 2019, se não me falha a memória. Mas ela organizar a Polícia do Distrito Federal é uma normalidade, porque lá está a capital federal, está Brasília, o Distrito Federal. Então, a União, como ela está ali implantada, a capital, a sua administração está ali implantada, ela tem essa competência também, além de organizar os órgãos federais, que é a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, etc., etc., ela também
organiza a polícia do Distrito Federal, que é a polícia que atua ali nas suas imediações. Mas tem um fato que chama atenção, no artigo 22, onde diz: compete privativamente à União legislar sobre. Então, ela atribui, a Constituição atribui ao governo federal a competência privativa para legislar sobre. Vamos ver. Inciso 21. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Então, embora a polícia militar e o corpo bombeiro seja estadual, mas quem o regulamenta de forma geral é o governo federal. Veja bem, normas gerais de organização. Recentemente, a Polícia Militar Baiana, ela, através de uma lei estadual, ela alterou a sua hierarquia funcional. Ela extinguiu vários postos como tenente-coronel, aquele primeiro, segundo, terceiro sargentos. Ela foi simplificando. A pessoa acaba, vai para sargento, acabou com, acho que com subtenente, vai para tenente, acabou o escalonamento de tenente primeiro e segundo, foi a capitão, ela passou major, major, coronel. E esse procedimento adotado pelo governo baiano teve que ser retificado. Em razão de que quem pode legislar sobre isto é a União, não é o Estado. Efetivos. O governo federal também diz, quando se fala efetivos, é o número de policiais. O governo federal é que determina o número de policiais das polícias militares estaduais. Material bélico. O governo federal quem diz qual o armamento que as polícias vão utilizar. Não pode o governo do estado entender que deva adquirir um determinado tipo de armamento e ele ir lá e comprar. Ele não pode comprar, porque quem determina isso é o governo federal. Garantias, convocação, mobilização, inatividade, que é a aposentadoria. Para o servidor público comum é a aposentadoria. Quem determina também é o governo federal. Pensões, né, das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Pensões para viúva, para pessoas que têm o direito daquele militar falecido. Então, quem diz isso também é o governo federal. Então, vocês viram a atenção que a Constituição Federal dá às polícias militares. Cuidado que tem com a sua existência, o seu bem-estar, a sua situação. E passamos aqui ao artigo 37, que é da administração pública. Eu falo do artigo 37, que é aquela questão da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, a forma com que tem que se conduzir o administrador público. E por que, na minha opinião, ela está intimamente ligada à segurança pública? Porque
os órgãos, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, a Controladoria Geral da União, a Procuradoria Geral da República, elas fiscalizam essas contas, a conduta dos administradores e, detectando qualquer situação anormal, elas apuram. E disso aí pode ocorrer processos criminais por possíveis ilícitos penais cometidos, ou até mesmo procedimentos administrativos por improbidade. Então, na minha concepção, fica intimamente ligado à segurança pública, porque pode resultar em processo criminal. Novamente, chegando ao artigo 42, a Constituição passa a tratar dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. E no artigo 42 diz o seguinte: os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, através deste artigo aqui, a Constituição elevou os policiais estaduais, policiais militares estaduais, que antes não eram considerados militares, à condição de militar. Quando a Constituição fala das Forças Armadas, ela diz que eles são militares. Quando fala das polícias militares, diz que são militares estaduais. Isso tem relação com a segurança pública, naturalmente. Em outro vídeo, nós vamos falar sobre o militarismo. E o que, antecipando aqui, o que a gente pode observar, que a Constituição anterior era muito criticada porque ela vigia no regime de força, o regime de exceção, né? Que era o regime militar. Mas, naquela Constituição, ela não fazia referência quase nenhuma aos militares estaduais, que agora são militares estaduais. Apenas dizia que eles eram força reserva e auxiliar do Exército. Essa Constituição não só os elevou à condição de militares, mas aumentou a quantidade de organizações militares brasileiras. Outrora nós tínhamos Marinha, Exército e Aeronáutica. Eram 3 organizações militares. Hoje são 5. Foi elevada para 5. Incluiu as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. E essa é uma Constituição que foi considerada democrática. Temos os Conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional. Aí eu não vou entrar nessa história de estado de sítio, que são coisas que são excepcionais, quase o cidadão comum não vivencia. Estado de emergência, estado de sítio, nada disso. Entramos agora na parte que fala do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, na minha opinião, é o órgão de maior importância relacionado à segurança pública. E por que isso? Porque ele nos dá a segurança mais importante para que nós possamos nos conduzir na nossa vida do dia a dia. É a segurança jurídica. Essa é a segurança
que nós precisamos. Nós precisamos saber, ao levantarmos, o que vai acontecer conosco se praticarmos determinado tipo de ato. Não pode estar mudando essa interpretação ou essa situação dia a dia. Eu pratico o ato, quando eu vou ver lá na frente, não é mais aquela consequência, já mudou. Isso gera uma insegurança jurídica. E essa insegurança jurídica é fatal para que uma nação cresça ou não. Para que o cidadão possa bem viver ou não. Então essa segurança, na minha opinião, é a mais importante. E como como o Poder Judiciário pode nos entregar essa segurança jurídica? Através de julgamentos imparciais, transparentes, descoimado de preconceitos ideológicos, políticos, porque os conceitos políticos eles já são inseridos na legislação. Ali, o Poder Judiciário tem que julgar isento de todas as pressões. E assim, ele pode nos entregar uma segurança jurídica capaz de sustentar o crescimento da nação. Vários órgãos compõem o Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal, STJ, os tribunais e juízes regionais, federais, os tribunais estaduais e os juízes estaduais, entre outros. Vou ficar só nesses que são os mais conhecidos. E nós vamos nos reportar apenas ao STF. O Poder Judiciário tem a sua autonomia administrativa e financeira, ele é independente e no artigo 102 tem a sua competência. O STF compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição. Então, principalmente, essencialmente, ele tem o dever de guardar a Constituição, de preservar a nossa Constituição, não permitindo interpretações equivocadas. E ele, como já disse, consta aqui na linha Q, é competente para julgar o mandado de injunção. Né? Esse mandado de injunção é em razão de omissões do Congresso, do presidente e outras autoridades que são elencados aqui. Mas que não vamos aqui discutir, porque é relacionado à segurança pública, dependendo do tema. E chegamos ao Ministério Público. O Ministério Público é composto do Ministério Público Federal, que é o procurador e os promotores federais, e os Ministérios Públicos Estaduais são os procuradores e promotores estaduais. No artigo 129, nós temos as funções institucionais do Ministério Público,
Eu vou destacar duas, que para o nosso debate aqui é o que interessa. A constante do inciso 7, que é exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Então, ele exerce o controle da atividade policial. E o seguinte, que é requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Então, ele, tomando conhecimento do crime, ele requisita a investigação e a abertura do inquérito policial. Mas o STF entendeu que ele também pode investigar. Essa situação que vemos. Nós já temos um processo altamente inquisitorial e agora uma das partes do processo pode investigar. Quer dizer, você desequilibra ainda mais o processo criminal. Temos também a advocacia pública, que é a seção 2, e ali consta a Advocacia Geral da União, que é a AGU, ela representa a União, né, nos polos passivo e ativo. Diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, o artigo 133, também está relacionado à segurança pública, porque sem defesa ninguém pode ser condenado. A Defensoria Pública também, que ela patrocina as causas dos indivíduos que não têm recurso financeiro para constituir advogado. Então, na mesma circunstância, todos advogam, são parte do processo e fazem parte importante da segurança pública, porque sem as suas participações, né, não há como se concluir um processo e se fazer justiça. E entramos aqui, então, no artigo 142, que fala, do título 5, é o capítulo 2, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Aí fala das Forças Armadas. Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de quaisquer destes, da lei e da ordem. São as GLO. Nós tivemos, em várias situações, a atuação das Forças Armadas, especialmente quando as polícias militares entram em greve, ou quando o índice de criminalidade está tão elevado que sentem-se necessidade de se chamar as Forças Armadas. E agora há um programa que é da Força de Segurança Nacional, Força Nacional, e esse programa tem sido muito solicitado. Ele reúne lá, em locais pré-determinados, um número, parece-me que atualmente deve estar em torno de 7.000, não tenho certeza. E quando há necessidade de emprego de forças além daquelas que a localidade possui, o Estado possui, antes do envio de tropas militares da União, eles encaminham
contingentes dessa Força Nacional de Segurança para tentar solucionar os problemas que ali possam estar ocorrendo. Então, as Forças Armadas têm importância fundamental com a segurança pública, porque a segurança pública aqui é lato sensu. A segurança pública, isso nós vamos falar em vídeos futuros, ela tem vários viés e que devem ser discutidos separadamente. O que ocorre? Ocorre que eles juntam tudo relacionado à segurança pública dentro do saco e aí fazem um projeto de segurança pública que não dá resultado. E nós estamos vendo aí o índice de criminalidade avassaladora. Por quê? Um projeto de segurança pública equivocado. A nossa Constituição nos dá o projeto de segurança pública, mas ele não está sendo cumprido. Estão modificando o seu entendimento. E isso resulta no sacrifício do povo brasileiro, que é assaltado. Aquilo que foi dito lá, mantê-los incólumes. Você que mora aí nas comunidades, classe média, pode dizer se seus bens não estão sendo violados, se vocês não estão sendo assaltados, não estão sofrendo agressões, vocês podem dizer. Bom, passamos a falar especificamente da segurança pública. Além disso tudo que eu falei sobre segurança pública, a Constituição ainda reserva um capítulo próprio para falar sobre a segurança pública. É o artigo 144. Diz aqui: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Acabei de falar isso aqui. Se isso efetivamente o Estado está conseguindo fazer. Mas ele atribuiu também que é um direito e uma responsabilidade do cidadão. Vamos tratar isso em vídeo futuro. Está muito relacionado ao porte de arma. E através dos seguintes órgãos. Quais são os órgãos que devem operacionalizar isso aqui? É a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. E inseriu recentemente as Polícias Penais, Federal, Estaduais e Distrital. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social. Então, apurar infrações penais. Apurar infração penal significa investigar. Só isso, investigar e dizer o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, quando aconteceu, quem foi a vítima, qual a motivação, qual o material utilizado, se teve comparsa, se não teve, se teve mandante, se não teve. Assim como outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme segundo se dispuser em lei. Por exemplo, essas licitações que empresas de um estado estendem seus tentáculos a vários estados
e produz uma série de licitações fraudulentas e vai lavar o dinheiro em outro estado e assim sucessivamente. Está dentro da competência da Polícia Federal apurar, em razão dessa extensão territorial. Segundo, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Bom, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira. Isso aqui ela já fazia na Constituição passada. O tráfico também, contrabando também. Exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Então, vê que isso é uma atribuição constitucional diversa da apuração da infração penal. A apuração da infração penal é uma coisa, Polícia Judiciária é outra coisa. Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal destinam-se ao patrulhamento ostensivo, uma da ferrovia e outra da rodovia. Mas a nomenclatura aqui, eles vão usando uma terminologia que eu entendo que patrulhamento é para órgãos militares e policiamento é para órgãos policiais. Vocês vão ver que quando falar do militar estadual, a Constituição vai dizer policiamento. Não tem lógica, tem que ser policiamento para órgão civil e polícia e patrulhamento para órgão militar. Essa é a minha opinião. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária. Quem tem a função de exercer a atividade de polícia judiciária estadual é a Polícia Civil. E a apuração da infração penal, exceto os militares. O que vem a ser a Polícia Judiciária? Quem efetivamente já está desenvolvendo a nível estadual? Vamos responder isso em vídeos futuros, porque a questão da segurança pública ela é abrangente, ela é muito rica de assuntos. Você pode tratar isso todos os dias que você não consegue esgotar o tema, esgotar o assunto. Então ela não pode apurar as infrações penais, ela não pode investigar os crimes que sejam de competência da Polícia Federal e das organizações militares, né, que são os crimes militares propriamente ditos. As polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Os corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbem a execução de atividades de defesa civil. Diz aqui, as polícias militares cabem à polícia ostensiva. A polícia ostensiva é você estar visível perante a sociedade. Você anda fardado, você passa na viatura fardado, mas qual é o objetivo do exercício da polícia ostensiva? A Constituição não diz. Não falou para que fim. Não falou. Não disse. Polícia ostensiva para
para não deixar camelô botar banca na calçada, por exemplo? Não falou. Polícia ostensiva para não deixar aglomerar no ponto de ônibus? Não falou. Então, para que ela exerce a polícia ostensiva? Pode vir em lei infraconstitucional, ela pode vir em lei infraconstitucional dizendo o que entende por atividade de polícia ostensiva, mas ela não pode dizer que a polícia militar pode apurar infração penal, nem exercer a polícia judiciária, porque ela estaria ferindo o texto constitucional. Texto constitucional. Então, a Polícia Civil, ela tem por competência apurar infração penal. Infração penal de maior potencial ofensivo, de menor potencial ofensivo, ela não especifica, ela diz infração penal. Então, de maior ou menor potencial ofensivo, a Polícia Civil é competente para apurar. É ela que tem que apurar. Não pode ser outro órgão. Outra polícia. Não pode. Recentemente, o STF deu uma decisão que a Polícia Militar pode lavrar termo circunstanciado. A lei atribui à Polícia Civil isso aí. Mas eu faço uma pergunta. Se a Polícia Militar não pode apurar ilícito penal e não pode exercer a Polícia Judiciária por força de determinação constitucional, quando acontece o ilícito penal e ele deve ser apurado, quem é chamado para ir ao local? Quem chega lá primeiro? Para quem que a sociedade liga? E ele vai. É a Polícia Militar. E por que que isso está acontecendo? Será que é porque estão cumprindo a nossa Constituição? Vocês observaram que as delegacias estão sendo fechadas? Procura no bairro de vocês, é do Iapoca ao Chuí. É uma política nacional. Sob os diversos argumentos, a delegacia está sendo fechada. E aí, o cidadão, quando ele precisa se valer do poder público, porque está sendo vítima de um ilícito penal, ele não tem como socorrer da autoridade competente. Ele vai buscar a Polícia Militar. Essa é a forma que está se encontrando para se dar um certo desvio no texto constitucional. Bom, mas aí o STF disse que a Polícia Militar pode lavrar o termo circunstanciado. Para lavrar um termo circunstanciado, ela tem que apurar o ilícito penal. Porque se ela não apurar o ilícito penal, mesmo que seja uma apuração sucinta, o soldado, quando chega lá no local, ele vai ter que interrogar, entrevistar, arrecadar objetos, porventura, utilizados na prática do ilícito, arrolar testemunhas. Isso é apuração de infração penal. Quais são as justificativas?
eu devo ler, eu vou ter que ler com muito cuidado essa decisão judicial do STF. E a preservação da ordem pública é competência da Polícia Militar. Obviamente que tudo que fazemos tem por objetivo preservar a ordem pública. Quando o particular ou o poder público constrói um hospital, é para preservar a ordem pública. Quando o particular ou o poder público constrói uma escola, é para preservar a ordem pública. Quando o fiscal vai fiscalizar uma obra, é para preservar a ordem pública. Obviamente que aqui essa preservação ela deve estar ligada a eventos que possam causar certo tumulto à sociedade, seja greves, depredações, né, quebra-quebra, né, interdição de ruas. Então, deve ser nesse sentido que a Constituição, embora deixe aqui de forma genérica, mas vai disciplinar a lei infraconstitucional. Chegou também as polícias penais, vinculadas aos órgãos administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertence, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. A segurança do estabelecimento penal e do preso, né? Com tudo que tem ali dentro, material, o ser humano, os funcionários. Agora veja bem, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reservas do Exército, então agora não só a Polícia Militar, como o Corpo Bombeiro, nesta Constituição, passou a ser força reserva e auxiliar do Exército. Na Constituição anterior, somente a Polícia Militar era força reserva e auxiliar do Exército. Agora, ela e o Corpo Bombeiro o são. Subordinando-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Observa que eu disse que aqui tem um plano, um projeto de segurança pública, que os órgãos têm que cumprir. Mas eu vou começar a falar da Guarda Municipal. Viram aqui qual é a destinação dela? Ela tem que proteger os bens, os serviços e as instalações do município a qual ela pertence. O que o Guarda Municipal está fazendo? Você aí, que vive nos bairros periféricos, a Guarda Municipal ela está fazendo patrulhamento ostensivo. Faz patrulhamento ostensivo em ruas, em praias, logradouros. Ela faz blitz, revista pessoas, encosta na parede, faz busca pessoal. Ela participa de operações com a Polícia Militar, com a Polícia Civil,
para cumprimento de mandado de busca e apreensão, para prisão de fugitivos. Enquanto isso, as creches, os centros de saúde, as escolas municipais estão sendo arrombadas, destruídas. Os médicos, os professores estão sendo ameaçados, intimidados em seus locais de trabalho. E a guarda não cumpre o que está determinado aqui. Veja, a Polícia Rodoviária Federal passou a investigar ilícitos penais, investigar crimes. Os crimes ocorridos próximos à rodovia, tipo tráfico de entorpecente, prostituição e uma série de fatores. E isso tudo vem sendo noticiado nas mídias, vem sendo divulgado dia a dia. Inclusive, da mesma forma que a Guarda Municipal, a Polícia Rodoviária Federal está participando de operações. Está participando de operações conjuntas com a polícias militares, com outros órgãos, para cumprimento de mandado de busca, com mandado de prisão, de assuntos que não tem nada a ver com o trânsito brasileiro. E, um tempo atrás, almejava ela fazer os inquéritos policiais relacionados a acidente de trânsito, acidente automobilístico ocorrido nas rodovias federais. E isso vem causando toda essa confusão na segurança pública. Isso vem dificultando o controle da criminalidade. E o termo correto é controle da criminalidade, não o combate da criminalidade. Porque o combate é a eliminação do seu inimigo. E você, quando atua na segurança pública, você não vai eliminar o criminoso, você vai retirá-lo do meio social, você vai controlar a criminalidade. O combate é mais uma ação bélica, de guerra, é o confronto armado com o objetivo de eliminar. Repito, o controle da criminalidade tem relação com a segurança pública específica para esse fim. E o que estamos vendo aqui é exatamente o descumprimento do plano, do projeto de segurança pública elaborado pela Constituição, o que vem agravando em muito a insegurança no Brasil. Se a Constituição fosse cumprida efetivamente, com certeza a redução da criminalidade seria significativamente maior. O que temos no Brasil não é uma redução, é uma sazonalidade. Esse ano reduz um pouquinho aqui, mas no ano seguinte ele aumenta mais de 50%, o que reduziu mais de 50%. E a criminalidade só vai crescendo, só vai crescendo, só vai crescendo. Não obstante, os nossos presídios estarem superlotados. E grande parte deles por tráfico de entorpecente. Isso tudo
esses itens de inocentes presos e o tráfico de entorpecentes, nós vamos discutir em vídeos futuros. Hoje, nós vamos ficando por aqui. Agradeço a todos, espero que essa minha exposição aqui instigue vocês a refletirem, né? A lerem a Constituição. É importante que todo brasileiro conheça a Constituição, né? Para que nós possamos ter um Brasil melhor. A todos, meu muito obrigado.